Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre educação financeira. O que é educação financeira e por que deve começar o mais cedo possível? Vamos lá? Então pessoal, vamos falar aqui sobre educação financeira. Já começamos a trabalhar alguns itens da educação financeira nas aulas anteriores, mas aqui vamos fazer um aprofundamento do tema. Então, por exemplo, uma base da educação financeira, algo essencial que você precisa fazer no seu dia a dia é realmente o controle das suas finanças por meio de anotações. Então muitas vezes você compra, mas você não tem aquele costume, né, de fazer o controle. Onde foi seu dinheiro no final do mês? Onde foi no final do dia, no final da semana? Então cada período, né, é importante que você controle, porque você já teve aquela sensação que passou o mês, né, aí chegaram aí as cobranças ou então a fatura do seu cartão de crédito e aí você se pergunta aonde que eu usei o meu salário, né? Como que eu gastei o meu salário? E aí você não tem ali o controle de tudo isso. Então as anotações são essenciais. Então depois que você anotou tudo isso, surge a pergunta, né? O que que eu posso cortar? O que eu posso abrir mão no meu orçamento? Se você está anotando tudo, a cada dia, a cada semana, depois a cada mês, e aí você tem tudo ali planilhado, né, guardado, o que que você vai fazer agora? Aí entra a atividade principal da educação financeira. Isso eu posso cortar, isso eu não posso, é essencial. Então aí você vai fazer um trabalho aí de organização das suas contas. Essa organização todos nós precisamos fazer, porque senão você vai perceber que sempre que você receber o seu salário, você vai ter a impressão de que ele já foi até ele já se foi, né? Ele já está todo comprometido e você não tem dinheiro para mais nada. Então você precisa desse tipo de controle e planejamento que é a base da educação financeira, que é o que estaremos falando na aula de hoje. Então aqui vamos voltar a falar do Gastão, porque o Gastão, a gente viu na aula anterior que ele está aprendendo a controlar as suas contas, tudo que ele está gastando, ele está realmente vendo se é desejo, a necessidade, ele está recebendo instrução sobre o que ele realmente precisa fazer para conseguir ter ali, né, sobre o seu controle, a sua vida financeira. Agora ele está aprendendo sobre detalhes especiais da educação financeira que a gente falou agora no início da aula, né? Vamos ver aqui como que o Gastão está fazendo, ó. O Gastão ele está colocando tudo na ponta do lápis, né, como a gente costuma falar. Você pode fazer esse controle às vezes no rascunho, se você gosta, né, no papel caneta ou papel e lápis, mas você também pode fazer aí no seu computador, você pode fazer no seu celular, você pode abrir uma lista, né, para você fazer o controle em diferentes recursos eletrônicos. E aí, por exemplo, observem aqui as contas do Gastão, né? Ele tem ali a conta de luz, água, telefone celular, gás, TV a cabo, internet e outros. Aí depois ele já colocou ali transporte, como metrô, ônibus, combustível, estacionamento. Tem ali a parte de mercado, feira, padaria, depois medicamentos, cabeleireiro, manicure, esteticista, academia, pilates, yoga. Então ele colocou tudo no papel, né? Então você tem uma parte ali essencial, que são as contas básicas, né? Todo mundo precisa pagar água, luz e telefone. Tem as contas também que, lógico, todo mundo tem que ter hoje em dia internet, tem que ter também supermercado, lógico, é essencial, transporte é essencial. Ali tem a parte de cuidados pessoais, né? Cuidados pessoais é lógico que também a gente precisa, mas tem uma parte que a gente às vezes consegue cortar, outra parte a gente não pode abrir mão, depende de cada um. Mas até essas contas que você tem ali que são essenciais, como água e luz, depende do quanto você consome, né? Ninguém vai deixar de pagar água e luz, mas você economizando água e economizando luz, você já consegue baixar esses valores. Você também tem ali a questão do combustível e do transporte, né, que dependendo de como você organiza o seu dia a dia também dá para economizar. Você também tem a questão do mercado, né, se a sua lista está bem anotada, porque aqui é uma lista com quadro geral, mas se cada item depois você faz uma lista secundária, né, o que eu vou comprar no mercado, aí você organiza, o que é essencial, o que eu não posso abrir mão, então você começa a fazer esse controle. Isso realmente é a base da educação financeira, pessoal. Ter todas as suas contas mapeadas. Você precisa ter isso. Se você não tem isso, você vai perceber que você vai estar sempre correndo atrás, né, do prejuízo
E mesmo que às vezes você tenha aumento de salário, isso às vezes acontece com muitas pessoas, que às vezes pensavam assim, quando eu ganhar X, eu vou conseguir dar conta de tudo que eu preciso pagar e vou ficar tranquilo. E depois ela continua endividada, ela continua pagando juros, continua pagando financiamentos caros, empréstimos. Então, se você não tem esse controle, não adianta você pode estar ganhando pouco ou você pode estar ganhando muito, se você não controla, você pode sempre estourar, né, o seu orçamento, estourar o seu salário. Então, por isso que essa aula que o Gastão está tendo aí de educação financeira está ajudando muito, né? Porque ele estava comprando por compulsão e ele está buscando o equilíbrio financeiro. Então, pessoal, olha o dado aqui importante, né? Por que a gente precisa ter essa visão do controle das nossas finanças? Segundo os dados das pesquisas de endividamento e inadimplência do consumidor, em janeiro de 2020, 65,3% dos brasileiros estavam endividados. Então, olhem que estatística alta, né? Mais de 65% dos brasileiros endividados. Quer dizer que muita gente estava gastando além do que pode pagar. E o que acontece, né? A gente até viu em notícias recentes, né, falando sobre renegociação de dívidas, está sendo muito falado atualmente na mídia, de tempos em tempos volta a falar, para quem acompanha aí as notícias na internet ou em outros meios, está sempre vendo que tem aí um período de negociações de dívidas porque os brasileiros estão muito endividados. Por quê? Muitas vezes falta de organização financeira, falta de educação financeira. Então a gente precisa se organizar, a gente precisa ter o controle das nossas finanças. O que acontece quando a gente tem o controle das nossas finanças? Você já ouviu falar da reserva financeira? Quando você está, né, você chegou ao ponto do controle do seu salário, né? E você sabe onde você está gastando. E aí você consegue guardar um percentual do seu salário, é o que a gente chama de reserva financeira. Todos nós precisamos de uma reserva financeira, é essencial. Às vezes você precisa gastar mais com remédios, você precisa gastar mais num período que você vai estar desempregado e você precisa ter uma reserva para se manter por alguns meses. Os especialistas geralmente recomendam que você tenha pelo menos 6 salários guardados para que você fique um período de 6 meses e tenha como se manter durante 6 meses com aquela reserva essencial para você ter aí como manter suas compras, sua rotina, até você buscar um emprego se você estiver fora do mercado de trabalho. Isso seria o mínimo recomendado. Mas é lógico que a gente está falando de reserva de emergência, tá? Uma reserva financeira para aquele momento mais difícil. Mas a gente também pode ir além da reserva financeira, a gente pode ter aplicações financeiras que seja para projetos pessoais, a compra da casa, a compra do carro e outros bens. Então, se a gente controla as nossas finanças, a gente começa a planejar o todo da nossa vida e isso é muito importante. Então, você acha que você já conseguiu o controle dos gastos da sua vida, né? Então, como controlar? A gente precisa realmente fazer como o Gastão está aprendendo agora, né? Colocar tudo aí anotado e realmente fazer essa lição de casa, que é a base da nossa educação financeira. Solta a vinheta do podcast. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um podcast, né, que é sobre educação financeira. Vocês vão ver que tem detalhes adicionais que vão complementar o que a gente está vendo aqui em aula, mas é essencial o que a gente está estudando hoje, mas o podcast traz elementos que vão agregar para que vocês possam ter uma visão mais ampla aí do que seria a educação financeira. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui estamos com a nova série de podcasts relacionadas à educação financeira. Assim que sejam bem-vindos ao podcast Educação Financeira, o caminho para a liberdade financeira. Aqui será o seu guia para aprender a gerenciar suas finanças e alcançar a tão sonhada estabilidade financeira. Hoje vamos falar sobre a importância da educação financeira e como ela pode transformar a sua vida. A educação financeira é essencial para lidar de forma consciente e inteligente com o dinheiro. Ela nos ajuda a entender como administrar nossos recursos, fazer escolhas financeiras sólidas e planejar um futuro financeiro sustentável. Infelizmente, muitas pessoas não recebem uma educação financeira adequada. Você já parou para pensar nisso? Quando você não recebe educação financeira adequada, o que resulta é que você pode cair em dívidas, falta de controle financeiro e insegurança em relação ao futuro. No entanto, é possível mudar essa realidade por meio da aprendizagem e da adoção de práticas financeiras saudáveis.
Assim que nessa série especial você vai aprender sobre vários temas e a educação financeira vai ajudar a criar um orçamento, a controlar os seus gastos, a poupar, a investir de forma inteligente. Ela nos ajuda a entender conceitos como juros, inflação, diversificação de investimentos e planejamento para a aposentadoria. Ao aprender sobre finanças pessoais, somos capacitados a tomar decisões financeiras informadas e a evitar armadilhas comuns como endividamento excessivo, consumismo e a falta de planejamento. Então, pessoal, não deixe de vir aí na íntegra o podcast, vale a pena, né? Se você ouve completo, você vai ver outros detalhes que vão ampliar aí o que você já sabe sobre educação financeira, o que você está vendo agora nessa aula, mas o que você já ouviu falar e ao mesmo tempo ideias novas que vão contribuir para que você organize o seu orçamento familiar, a sua vida financeira, que isso é tão essencial para todos nós. Então, pessoal, agora é a hora de vocês pensarem um pouquinho, né? Eu trouxe esse exercício que diz assim: qual das seguintes opções é uma forma eficaz de economizar dinheiro? Fazer compras impulsivas sempre que surgir uma promoção, gastar todo o salário imediatamente após recebê-lo, criar um orçamento mensal e acompanhar os gastos, ignorar a importância de poupar dinheiro. Então agora é com vocês. Então, pessoal, parabéns, vocês conseguiram chegar na resposta C, né? Criar um orçamento mensal e acompanhar os gastos, que é o que a gente está vendo nessa aula, né? Anotar tudo, acompanhar, fazer um orçamento. E as outras alternativas, né? Compras impulsivas, gastar salário imediatamente ou ignorar, né, a importância de poupar dinheiro, realmente são graves erros, né, que muitas pessoas cometem e que está totalmente contra o que a gente aprende na educação financeira, que vai ajudar que a gente esteja aí realmente no controle das nossas finanças pessoais. Pessoal, material adicional no Saiba Mais, não deixem de acessar vídeos que trazem exemplos, trazem novas ideias da educação financeira que vão ajudar vocês também aí cada vez mais compreender esse tema essencial para todos nós e também ajudar aí a todos que estão aí perdendo seu controle financeiro, amigos, família, para que vocês possam aí também contribuir com a nossa sociedade nesse sentido. Então a frase final, pessoal, para vocês pensarem, que eu deixo aqui para vocês: a educação financeira é essencial para que você tenha o controle das suas finanças e, consequentemente, possa planejar bem sua vida no geral. Ótimos estudos a todos e até a próxima!